Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o presidente do PMDB de Santos e vereador Marcos de Roses. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o presidente do PMDB em Santos e vereador Marcos de Roses. Olá, vereador, grande prazer recebê-lo. Prazer é meu, Edson, um abraço aos telespectadores, estamos à sua disposição. Bem, Marcos, você está disputando a presidência da Câmara de Santos, eleito, será presidente pela 4ª vez. O que o motivou a entrar na disputa? Olha, a presidência da Câmara é bem diferente de uma eleição, né, na rua. Ela é uma eleição interna entre os 21 parlamentares. E ao longo desses últimos 18 meses, não era só uma vontade minha, mas principalmente uma vontade de um grupo de parlamentares, comigo são 13 parlamentares, que me levaram e me incentivaram para que eu pudesse voltar novamente, quem sabe no próximo dia 15, à frente do Legislativo. A nossa preocupação, obviamente, se der tudo certo, é de nós transformarmos o Legislativo em mais transparente ainda, um compromisso de informação com a população, a questão das audiências públicas que precisam ser mais divulgadas. A audiência pública ela é fundamental para a população porque faz o chamamento da população para o debate que está em questão e outras funções que o Legislativo deve exercer, como a própria independência do Legislativo, respeitado, logicamente, as ações políticas que acontecem no plenário. Ou seja, oposição é oposição, situação é situação. Quem faz oposição tem que ser respeitado. E quem é da base do governo, da mesma forma. É dessa forma que, se der tudo certo no dia 15 de dezembro, eu pretendo, pela 4ª vez, presidir o Legislativo de Santos. Bem, mais transparência é muito bom para o contribuinte de Santos. Agora, Marcos, você é vice-líder do governo e no caso de Vitória, muda alguma coisa na relação com a administração Paulo Alexandre ou não? Não, de forma nenhuma. Nos últimos 24 meses, que vão se completar agora no final do ano, eu e o PMDB temos estado votando 100% com a administração. Nós acreditamos nos projetos elaborados pelo nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, sabemos que é um momento de construção nos primeiros 24 meses e que daqui para frente o governo deslancha, não é? Atendendo às reivindicações da população, na área da saúde, na área do transporte, enfim, dando condições para que a população receba as melhorias que uma cidade bela, uma cidade de um povo politizado como Santos merece. E o que você acha, onde o prefeito tem acertado e onde o prefeito tem errado também? Você sabe que o prefeito tem procurado investir muito na saúde. Obviamente a saúde é um problema nacional, mas não serve como desculpa para que o governo não trabalhe para resolver essas questões. E ele está preparado, está construindo muitas UBSs. Para isso nós aprovamos as OSs no governo para que possa trazer equipes que comandem essas áreas também da saúde para o atendimento direto com a população. E lógico que nesse setor há muitas reclamações, mas está se trabalhando para resolvê-las. Na área da educação, o prefeito vem reformando escolas, vem procurando melhorar principalmente as condições do magistério. Isso é muito importante. Sem professor bem pago, sem professor qualificado, não há boa educação. E então, nesse sentido, nós estamos dando ao prefeito, como eu citei a você nos últimos 24 meses, o crédito necessário para que ele possa governar a cidade. Santos é uma cidade grande, é uma cidade que também tem as suas dificuldades, mas que eu confio totalmente nas ações do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Agora ele precisa melhorar onde, Marcos? Como eu disse, na área da saúde. A área da saúde é uma área que ainda é premente. O atendimento é necessário, o equipamento da área da saúde é necessário. Mas isso não se faz da noite para o dia. Se o fizesse, o problema nacional estaria resolvido. Agora, Santos está trabalhando, está investindo recursos na questão da mobilidade urbana, os recursos do governo federal, do PAC, do governo estadual. São obras que vão acontecer.
mas não acontecem da noite para o dia, né? Nós temos uma série de problemas nas questões ambientais que precisam ser vencidas para que as obras aconteçam, e ele tem trabalhado bastante. Ele e a sua equipe têm trabalhado bastante nesse sentido. Acredito que o que vai ocorrer nos próximos 24 meses será muito bom para a cidade. A cidade irá sentir realmente que o atendimento à população e principalmente aos mais carentes, mais necessitados, vai melhorar muito. Bem, você como presidente do PMDB, você tem excelentes relações também em Brasília com o vice-presidente da República, Michel Temer. Até que ponto isso pode ajudar a trazer verbas para Santos e região, Marcos? Edson, você sabe que quando estiveram em Brasília os prefeitos da região, havia uma dificuldade muito grande para a liberação de verbas do PAC, porque só cidades acima de 700 mil habitantes poderiam receber essas verbas. O que houve? O vice-presidente da República, Michel Temer, ele encontrou o caminho da seguinte forma: juntou Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá. E transformou isso num projeto de integração metropolitana. Que é o que tem que ser feito. Que é o que tem que ser feito, óbvio. É o que há de moderno e é o que há de mais certo a ser feito. Tanto na área do transporte, como na área da saúde, enfim. E conseguiu a liberação na ordem, mais ou menos, se eu não me engano, de 450 milhões de reais. A presidente Dilma esteve aqui no Teatro Coliseu junto com o prefeito Paulo Alexandre, com o governador Geraldo Alckmin e com o Michel Temer, e aqui fizeram a liberação dessas verbas, que são muito importantes para a mobilidade, principalmente na interligação Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão. Nesse sentido, eu acho que a atuação do PMDB para a liberação dessas verbas, ela é fundamental. E nós vamos trabalhar junto ao presidente Michel Temer, ao deputado federal, presidente estadual, hoje eleito, deputado Baleia Rossi, o nosso secretário estadual Jorge Caruso, também deputado estadual reeleito, para que as verbas possam acontecer naturalmente para Santos. São obras fundamentais, principalmente, Edson, porque são obras que estão necessariamente ligadas ao Porto de Santos. Então, nesse sentido, um porto que tem 34% passa na riqueza nacional, passa pelo Porto de Santos, já está mais do que atrasado ele receber as verbas necessárias para a sua modernização. E tem sido também uma batalha do prefeito nesse sentido de buscar recursos para a modernização do porto. Por quê? Moderniza porto, moderniza a questão viária da cidade. Garante empregos. Garante empregos, exatamente, que isso é fundamental. Amplia empregos. Então, eu acho que está tudo bem encaminhado, né? E isso, obviamente, não é da noite para o dia, como eu já citei. Isso depende de um trabalho duro, árduo, mas que vai surtir bons resultados para a cidade. Bem, no Brasil, assim, acaba uma eleição, já se começa os preparativos para a próxima. Já se começa aí a trabalhar de olho já na eleição para prefeito e vereadores também, não é? Você, como presidente do PMDB, o PMDB pensa em lançar candidato à prefeitura na próxima eleição, Marcos? Neste momento, não. O PMDB é um partido que tem estado ao lado do prefeito Paulo Alexandre, vai continuar ao lado do prefeito Paulo Alexandre e estaremos, obviamente, compactuando ao longo desses 2 anos que o PMDB apoie claramente a candidatura do Paulo Alexandre à sua reeleição. Não se constrói um projeto da noite para o dia, não se realiza obras fundamentais que deveriam ter sido realizadas há 20, 30 anos da noite para o dia, e o nosso compromisso é um compromisso de 8 anos. É preciso, logicamente, deixar bem claro de que essas ações são ações contínuas, e quando você interrompe um governo que vem com essas ações e lança um novo governo, nada contra a democracia, mas você acaba por interromper obras importantes que, como eu já disse, deveriam ter acontecido lá atrás. E que o prefeito Paulo Alexandre tem trabalhado bastante para que essas obras aconteçam. Sou um homem, que nesse momento, convicto de que a reeleição não é uma boa para a democracia, mas é o jogo que está aí nesse momento, a legislação eleitoral determina isso. Subentendo que mais para frente, daqui a uns anos, muda esse quadro deve mudar, os prefeitos deverão ter 5 anos de mandato, sem direito à reeleição. Mas neste momento o PMDB está firme, forte, vigoroso e sem dúvida estará com o prefeito Paulo Alexandre na próxima eleição. Bem, Marcos, você já trabalhou na Câmara com o pai do atual prefeito. Como é que foi a relação com o Paulo Barbosa pai? O Paulinho, o prefeito Paulo Alexandre, eu chamo ele de Paulinho às vezes porque ele é bem mais jovem do que eu, mas eu tinha uma relação com ele muito próxima, né?
Eu tive bons momentos na política vividos com o pai dele. Era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, um respeito pela família muito grande. Lidava praticamente todo dia comigo. E ele tinha, talvez por mim, quase que desculpa a expressão, mas quase que um filho. Me tratava muito bem, e todos sabem, a classe política sabe, que eu sempre mantive um relacionamento muito próximo. E o pai do Paulo faria falta em qualquer momento. Né? Inclusive também nesse momento, às vezes... Pela sua experiência. Pela sua experiência. Eu sempre digo que numa administração pública, os cabelos brancos, por muitas vezes, fazem falta. Bem, Marquinhos, e como é que você vê aí a Câmara de Santos? A imagem do político hoje, de um modo geral, não é a Câmara de Santos, não. Todo o Brasil, a imagem do político é muito ruim. Como melhorar? Transparência é a palavra-chave? Transparência é a palavra-chave, honestidade é a palavra-chave, respeito ao dinheiro público é a palavra-chave. Infelizmente, as câmaras municipais e os homens públicos passam por dificuldades em todo o Brasil. Por quê? Porque acontece lá um roubo numa câmara lá de uma cidade pequenina do interior e aparece no Fantástico. Né? E, infelizmente, se dá uma generalizada total, né? Como se todos fizessem igual. O Congresso Nacional tem tido graves problemas, o Senado Federal também. Esse caso da Petrobras é terrível. Eu acho que tem que ser investigado a fundo, doa a quem doer, vai para a cadeia quem tem que ir, mas é preciso deixar isso em pratos limpos, porque a população não suporta mais qualquer tipo de escândalo desse nível, que é um escândalo monstruoso e que envergonha a nossa nação e que nenhum brasileiro de bem deseja que continue ou que possa acontecer novamente. Bom, Marcos, de que maneira a Câmara de Santos pode contribuir para que a cidade continue avançando? A cidade que foi eleita, né, a melhor cidade do Brasil entre as grandes cidades para se viver, não é pouca coisa não, e realmente viver em Santos é muito bom. Mas a gente quer sempre avançar. De que forma a Câmara de Santos pode contribuir para que a cidade continue avançando? A Câmara tem que continuar fiscalizando o Legislativo, né? Oposição, logicamente, tem que ser feita, mas com equilíbrio, com sabedoria, para o bem da cidade acima de tudo. Analisando os projetos que o prefeito encaminhar, o que for bom para a cidade deve ser votado favorável, e os que não forem, é normal que o parlamento discuta e que emende de uma forma que transforme esses projetos em bons projetos. A cidade de Santos é uma cidade politizada, de um povo que sabe escolher, e eu tenho certeza que é um povo que é principalmente fiscalizador também do Poder Legislativo, como é fiscalizador do Poder Executivo. Ok, Marcos, muito obrigado pela entrevista, foi um grande prazer tê-lo recebido. Prazer foi meu, muito obrigado. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.